a gente falou sobre os modelos de Estado do continente africano e suas consequências. Aí, primeiro a gente falou que o continente africano surgiu uma nova disputa por ele com o aparecimento de novos países no panorama internacional. E que esse aparentemente esquecido continente voltou a despertar a atenção dos jornais e principalmente do mundo capitalista pelos países emergentes. É, Só que também é importante destacar que ainda existe um enorme abismo entre os ideais de democracia e sua aplicação na vivência diária da população do continente, perante os abusos de algumas autoridades de maior poder nesse continente. E boa parte dos países africanos são ricos em recursos minerais, um fator prevalecente para o desenvolvimento sustentável e para a estabilidade da administração das nações. Só que o grande problema desde o início da civilização até agora o século XXI é que ainda há países aprisionados a ditadores que dizem fazer o melhor para o seu povo. Só que com isso a atração de novos investimentos estrangeiros é questionada, porque fica a dúvida a respeito de uma melhor distribuição de bens e renda igualitária no continente para a formação de estados mais fortalecidos e para que haja uma democracia verdadeira, que considere o respeito ao direito e ao dever individual dos cidadãos. Primeiro, o trabalho explicita os modelos de Estado durante o pré-colonialismo, ou seja, onde a população do continente era muito dependente da caça e da agricultura para sua sobrevivência. Então, por essa causa, aldeias foram criadas em regiões que tomavam essas atividades viáveis, e essas várias aldeias se encontravam ligadas umas nas outras, formando uma associação de aldeias, que eram subordinadas a um comitê de chefes. E esse comitê de chefes era uma organização social e política muitas vezes mais complexas que a própria aldeia. Porém, conflitos tribais, catástrofes naturais, crescimento populacional motivaram a deslocação constante das populações que procuravam uma área mais estável para se habitar. E essas deslocações que põem diferentes tribos em contato uma com a outra e formou pequenos estados baseados na gerontocracia, onde o poder estava nas mãos das pessoas mais velhas. E essas foram as primeiras experiências políticas vivenciadas pela população africana. E o colonialismo africano inicia-se por volta do século XV, devido à necessidade europeia de encontrar novas rotas para o Oriente, e com isso novos mercados produtores e consumidores. Porém, no primeiro momento, esse colonialismo é mais voltado para a captura de nativos e exportação de escravos, apenas para esse principal objetivo. Já a partir do século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, começa o neocolonialismo no continente africano, caracterizado pela intensa corrida marítima e a ocupação do território. Então, em 1884, ocorreu a Conferência de Berlim, onde foram instituídas as normas e as regras para que as potências europeias entrassem em acordo na divisão do continente africano. E a entrada de novos países no cenário de dominação do continente causou uma fragmentação das comunidades e das culturas nativas, formando estados a partir da escolha dos próprios países europeus, sem levar em consideração as tribos que lá moravam. E devido a essa colonização do continente africano, os modelos de Estado ocidentais são muito utilizados pelas nações africanas, especialmente pelas que sonham com melhores índices sociais e econômicos, ou seja, elas se espelham nos países que têm maior desenvolvimento e com a melhor abertura política. E o pensamento ocidental também é uma herança do colonialismo que vigorou nesse continente até a segunda metade do século XX. Por outro lado, pensar em destruir os novos modelos de Estado africano seria retornar às tradicionais tribos. Aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, iniciaram-se os movimentos africanos de descolonização e independência dos estados e países. Então, nessa época, surgiram movimentos nacionalistas do continente africano, concebidos pelo sentimento de independência das metrópoles europeias, baseando-se naqueles fatos. E esse sentimento nacionalista surgiu, em parte, após a população colonial ter sido convocada em peso para as batalhas de suas metrópoles durante a guerra. Então, isso favoreceu muito a
a descolonização e a independência dos países africanos. E como recompensa havia sido prometido mais autonomia, em alguns casos, e até mesmo a independência da colônia em relação à metrópole. Porém, a maioria dessas recompensas acabaram por não se realizar, o não cumprimento dessas promessas por parte da metrópole gerou o começo de uma lenta aquisição de consciência por parte dos africanos, que mais tarde seria essencial para o processo de independência. Todas as soberanias concedidas em 1960 não foram uma garantia de independência para os novos estados, nem no âmbito político nem no econômico. Apesar de todos os países terem conquistado sua independência dentro do continente, ele ainda vive sérios problemas, na quais se enquadram vários conflitos internos, quase excluindo do processo de globalização que ocorre em todo o mundo, com exceção a alguns países como a África do Sul, que se destaca por estar dentro desse processo de globalização. Diversos países que no passado muito próximo tiveram papéis importantes para a oferta de matéria-prima, hoje encontram-se estagnados economicamente e sua tecnologia atrasada e desconectada do comércio internacional, sendo extremamente dependente de investimentos externos. Com a saída dos colonos do continente, países de maior influência mundial viram nesse continente a chance de implantar novos regimes, uma forma de exercer mais influência dentro dele, e também como uma forma de ter mais aliados, facilitando na exploração de diversos recursos naturais que vários países dispõem, dentre os quais podemos destacar os Estados Unidos com o capitalismo e a Rússia com o socialismo. O socialismo no continente africano foi um pouco diferente e menos extremado em relação ao russo, porém ambos tinham a mesma base, que é baseada no compartilhamento de recursos. O socialismo africano consiste em compartilhar diversos recursos, dentre os quais podem se destacar os econômicos, porém de uma maneira mais tradicional africana em comparação ao socialismo clássico adotado pela Rússia. Diversos dirigentes diziam que a África sempre foi socialista, alegando que o socialismo era um elemento cultural da unificação dos povos africanos, e também que a unificação desses dois termos eram 2 vezes mais eficaz para terminar com os regimes imperiais antigos. O capitalismo dentro do continente africano sempre foi uma forma de explorar seus recursos naturais e seu potencial econômico que pode gerar esses recursos, gerando mais desigualdade social, pobreza e desemprego. A falta de liberdade oferecida pelos dirigentes governamentais torna mais fácil as ambições capitalistas que fazem chegar a esse continente produtos como eletrodomésticos, produtos de beleza, veículos importados, etc. E isso chega a gerar alguns empregos dentro do país, só que não o suficiente, porque o governo devia investir na indústria nacional para que esses produtos importados passassem a ser produzidos no próprio país. De uma forma geral, o capitalismo é adotado pela maioria das nações africanas que pretendem melhorar as economias do seu país com a ajuda do mercado externo.